Olá, de volta aqui no nosso canal Tribo dos Santos. Hoje vamos falar acerca da volta do Jesus libertário e do conflito fundamental entre o seu grupo de referência, publicanos, prostitutas e devassos, e o grupo dos teólogos e sacerdotes fundamentalistas, fariseus e saduceus, e os anciãos do povo. Veja aqui embaixo desse vídeo o link deste tema, na forma de texto com citação bibliográfica. Vamos lá. A realidade social focalizada por uma perspectiva que abarca tanto a sociologia como a teologia nos propicia um entendimento mais próximo dessa realidade. Esse método se aplica fecundamente tanto no contexto sócio-histórico do Jesus histórico, como na atualidade. Jesus transexual. Esse é um ponto importante no pensamento de Jesus. O ponto fundamental do movimento social, da doutrina, enfim, da revolução cultural desencadeada por Jesus, consiste no fato dele ter sido transexual. Esta sua condição foi a base que o levou a atuar revolucionariamente como um libertário do gênero, sexo, da família, da nação, etc. Não havia discriminação nele, pois ele era transexual. São várias as evidências disso. Na ceia descrita por João, por exemplo, este usa o codinome enigmático de um discípulo que Jesus amava e afirma na ceia, intencionalmente, que se encontrava reclinado intimamente e diante dos demais discípulos, no colo de Jesus, e que se reclinou no peito de Jesus para lhe fazer uma pergunta. Isso está lá em João 13, 23 e 25. Eles não tinham por que se envergonharem do amor carnal entre eles, pois isso é algo divino, determinado pelo Criador de todas as coisas. É nesse sentido que os teólogos e sacerdotes, fariseus e saduceus acusavam Jesus de conviver com devassos ou pecadores. Este foi um dos grandes motivos do ódio que os religiosos nutriam contra Jesus. Eles achavam que se Jesus e João tinham relações sexuais, relações amorosas entre si, então deveriam fazê-las de modo escondido e não defaçado. Mas eles não tinham, Jesus e João, não tinham por que se envergonharem, pois a doença discriminadora está na cabeça de quem é homofóbico, a exemplo daqueles sacerdotes e teólogos, fariseus e saduceus. Jesus convivia e tinha como grupo de referência afeminados, prostitutas, lésbicas, devassos e publicanos, que eram servidores públicos daquela época, dublê de cobrador de imposto e de guarda nas entradas das cidades, também chamados de portageiros. Jesus se reunia frequentemente com o seu grupo de referência em reuniões agradáveis, fraternais, festivas, acompanhada de farta comida e recarregada a vinho. Jesus, Maria Madalena, a prostituta e possivelmente também lésbica, o publicano Mateus e o discípulo que Jesus amava, João Evangelista, eram membros naturais do grupo. É razão disso, membros do bloco ideológico, ou seja, os ideólogos, os sacerdotes, fariseus e saduceus, teólogos, fariseus, teólogos, saduceus, criticavam e tentavam desqualificar os ensinamentos do mestre diante dos outros discípulos e do público presente. Confira lá isso em Mateus 9, 10, 11, 18 e 19. Jesus e Maria Madalena também se amavam. Isto é descrito
em livros que os primeiros padres da igreja consideraram tendenciosamente apócrifos, quando eles selecionaram os livros que iriam constituir o cânone da igreja, a Bíblia, pois eles queriam dissimular o sentido originalmente libertário da doutrina e prática de Jesus. E, por outro lado, eles queriam privilegiar a perspectiva do paulinismo, fortemente discriminadora e arraigada tanto na cultura patriarcal como no estoicismo, que consiste em fanatismo, castidade e autoflagelação que Paulo fazia, e na ideologia do meio termo de Aristóteles, muito em voga naquela época. No Evangelho de Felipe, consta claramente: o Senhor amava Maria mais que todos os outros discípulos e a beijava na boca frequentemente. Miriam é sua irmã, sua mãe e sua companheira. No Evangelho de Maria, que foi encontrado já todo mutilado, consta também claramente isto: Pedro disse a Maria: irmã, nós sabemos que o Mestre te amou diferentemente das outras mulheres. Existem evidências encontradas por outros autores de que Jesus era transexual. O ex-jesuíta e agora reverendo assumidamente gay, doutor Bob Shawcross, foi entrevistado por um repórter judeu herético sobre o tema Jesus era gay. Dr. Bob já escreveu vários livros sobre o tema. Ele tem um doutorado em religião comparativa em Harvard e cita o caso de Jesus bissexual com Maria e o discípulo que Jesus amava. O Dr. Bob considera que Jesus está, diz ele, muito mais para bissexual do que para homossexual ou hétero. O ex-padre Roberto Francisco Daniel, jovem de 49 anos, diz no livro Jesus e a Sexualidade, de sua autoria, que Jesus pode ter sido um homossexual. Ele é paulista, formado em teologia, direito e história. Ainda se apresenta como Padre Beto, embora tenha sido excomungado pela igreja. E em 2013, por se recusar a negar esta e outras reflexões publicadas na internet. O que é grupo de referência de que falamos? Essa noção é muito importante para se entender o evento Jesus e o seu contexto de vida e o Evangelho. O grupo de referência de Jesus corresponde hoje ao segmento social que agrupa LGBT, prostitutas, ativistas feministas e os modernos publicanos, ao exemplo de policiais civis e militares, alguns juízes também e outros, que vêm lutando contra a guerra do tosco, ou melhor, contra a criminalização e o genocídio dos mais pobres e de policiais, que são recrutados ambos no seio das camadas pobres trabalhadoras. Assim como esse grupo de referência serve hoje como grupo de referência para muita gente, na época de Jesus ocorria a mesma coisa, ou seja, o grupo de referência de Jesus servia como referência para muita gente, que com ele se identificava, mesmo que não estivesse convivendo lá no grupo dele. Certamente havia tanto na Judeia como em todo o mundo daquela época, Egito, a Síria, múltiplos grupos análogos. Em razão disto, o movimento revolucionário de natureza libertária, desencadeado por Jesus, então encontrou solo propício, fértil, para se propagar em todo o solo do Império Romano e mesmo fora. Grupo de referência consiste em o indivíduo
orientar sua visão de mundo e respectiva ação social para o grupo social em que ele adota os valores, opiniões, convicções, estando inserido ou não nesse grupo. O pensador Peter Berger esclarece bem a noção de grupo de referência em seu livro Perspectivas Sociológicas. Outra ferramenta importante se chama localização social do pensamento de Mannheim. Essa noção é outra ferramenta importantíssima para entendermos Jesus e o Novo Testamento e os conflitos que ocorrem ali. Em que consiste essa noção? Vou dar um exemplo. Certa feita, Jesus ensinava no templo quando foi questionado pelo príncipe dos sacerdotes e os anciãos do povo, os quais visavam desqualificar tanto a autoridade de Jesus para ensinar, como os referidos ensinamentos. Enfim, desqualificar Jesus. Está lá em Mateus 21, 23, 31a. Karl Mannheim nos ajuda a entender o sentido que Jesus comparou, de um lado, o tipo de pensamento peculiar ao seu grupo de referência, publicano, prostituta e devassos. E do outro lado, o tipo de pensamento das autoridades religiosas judaicas e a aristocracia política e econômica, que eram os anciãos do povo. Dessa comparação, Jesus concluiu: publicanos, prostitutas e devassos estão mais próximos do reino dos céus. Que consiste o reino dos céus, ou reino de Deus? É o campo do conhecimento objetivo, desprovido de pré-noções, e do caminho da justiça. Está mais próximo desse campo do que os ideólogos e seus aliados. Dizer: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus, pois João veio a vós no caminho de justiça e não creste nele. Os publicanos e prostituta creram em João Batista. Vós, porém, vendo isto, nem sequer tiveste remorso para crer nele. Está lá em Mateus 21, 31b, 32. O conflito fundamental, note, o conflito fundamental entre esses grupos, entre grupos de referência a Jesus e o grupo de ideólogos hegemônicos e seus aliados políticos e econômicos, consiste no conflito fundamental em toda época e civilização. Esse conflito permeia a sócio-história em muito longa duração. Porém, eventualmente, ele emerge com todo ímpeto, conforme ocorrera na época de Jesus. E hoje também vem ocorrendo. Mannheim concebe a noção de localização social ou condicionamento social do pensamento, o que dá no mesmo, e condicionamento social também do respectivo conhecimento produzido, como a principal tese da sociologia do conhecimento. Cada tipo de pensamento e do respectivo conhecimento são formulados não por indivíduo isolado, mas pelo grupo social em que este esteja inserido e condicionado, e num contexto de grupos sociais agindo uns contra outros. Isso é o que acontecia entre a briga lá entre Jesus e os fariseus. O retorno reprimido no grupo de referência contemporânea, homólogo ao do Jesus histórico, é outro tema importante. Em termos sociológicos, Jesus comparou dois importantes tipos antagônicos de pensamento e respectivas duas diferentes localizações sociais. O grupo de referência do Jesus histórico encontra paralelo na atualidade, conforme já afirmamos. E não é só isso, é precisamente a partir dos grupos de referência contemporâneos, homólogos ao do Jesus histórico, que deve ocorrer, note bem,
a segunda volta do Cristo Jesus, ou o retorno do reprimido. Também focalizo esse tema, esse fenômeno social, no livro que brevemente será lançado. Vou explicar. Freud apresentou a noção de retorno do reprimido, que foi melhor desenvolvida por Herbert Marcuse no livro Eros e Civilização. Freud localizou a história do retorno do reprimido tanto no campo do indivíduo estruturado, como no campo sócio-histórico. O campo do indivíduo ele chamou de ontogenético. O campo sócio-histórico ele chamou de filogenético. O campo filogenético transcorre em tempo de muito longa duração. Por este prisma, Marcuse notou em seu livro Eros e Civilização que a incrementação contemporânea da violência, da crueldade, as chacinas que se vê por aí, etc., fome, são fortes indícios de resistência que as forças reacionárias vêm empregando diante da eminência do retorno do reprimido, ou seja, da volta de Jesus. Marcuse notou, na década de 60, por outro aspecto, a formação contemporânea de determinada localização social que, para ele, pode ser um grupo de referência e respectivos movimentos sociais análogos ao do Jesus histórico, que ele chama de a nova Boêmia, os beatniks, os hippies, os andarilhos da paz, os que pregavam faz amor, não faz a guerra, os quais devem se aprimorar e se desenvolver e se multiplicar mais e mais, como resistência aos poderes atuais, que são perversamente semelhantes aos dos judeus e dos romanos na época de Jesus. Resistência essa que junta a dimensão política com a erótica, conforme Marcuse diz. Vejamos lá o que ele diz nesse livro. Em defesa da vida, a frase tem um significado explosivo na sociedade fluente capitalista. Envolve não só o protesto contra a guerra e a carnificina coloniais, a queima de cartões de recrutamento, a luta pelos direitos civis, mas também a recusa de usar roupas limpas, desfrutar os inventos da afluência capitalista, submeter-se à educação para a afluência capitalista. As pessoas que se encontram no grupo de referência contemporâneo, que é análogo ao do Jesus histórico, notadamente aquelas dotadas de certo nível de conscientização social, assim tem grande responsabilidade pelo destino da humanidade diante do alto grau de violência, miséria, alienação e do caos para o qual caminha a humanidade. Pois, na América Latina, estamos diante também do que podemos denominar a volta dos malditos fariseus. A volta dos malditos fariseus. Estamos diante do que podemos denominar a volta dos malditos fariseus. Qual o significado disso? É a ascensão, sobretudo na América Latina, notadamente a partir de meados do século passado, do fundamentalismo próprio dos teólogos e sacerdotes protestantes, evangélicos e outros desse gênero. É a volta e a ascensão também das novas sinagogas de Satanás, conforme Jesus chamava lá no Apocalipse, no livro Apocalipse. Assim como os escribas e sacerdotes fariseus eram os fundamentalistas daquela época, da época de Jesus, e que mais discriminavam e combatiam sistematicamente Jesus e o seu grupo de referência, hoje, onde os protestantes e evangélicos ascendem numericamente e ocupando espaços públicos, então
eles também atuam de modo análogo ao dos fariseus, de como os fariseus atuavam contra Jesus e o grupo em referência de Jesus. Em contrapartida, o mestre concentrou sua luta contra esses fundamentalistas de outrora. Quando ele voltar, o mestre, então deverá proceder de modo semelhante contra os novos fariseus e também contra todo tipo de clero fundamentalistas, católico, ortodoxo, maometano, anglicano e toda podridão desse gênero. O clero que volta, como os novos malditos e diabólicos fariseus, se subdivide, de modo geral, em dois grandes ramos, o profano e o sagrado. O clero sagrado é o original e do tipo protestante e evangélico, que segue a diabólica ética protestante, que Lutero Abadão inventou. Trabalho por devoção. Ele inventou isso falsamente inspirado por Deus. Isto é, o tipo de racionalismo sistemático voltado para a maximização da produção e da acumulação de capital. O clero profano é o cientificista, que segue o maldito espírito do capitalismo e que derivou do anterior, e em específica ética protestante, e que vem desenvolvendo todas as ciências, técnicas e instrumentos voltados para a alienação e submissão técnica do indivíduo. Televisão, internet, tudo isso, e da coletividade. Voltadas também para a destruição em massa, tanto da humanidade como da natureza, que são as armas nucleares, diversos tipos de instrumentos desse gênero. Outro discípulo que Jesus amava é outro tema interessante. No evangelho que leva o nome de João, em lugar nenhum consta o nome do autor, mas a análise literária supõe que seja de autoria de João, em razão de encontrar traços análogos no livro Apocalipse, em que João assume literalmente a autoria. Mas no Evangelho de João, o autor empregou reiterada e enigmaticamente o codinome O Discípulo que Jesus amava, com 3 objetivos. Em primeiro lugar, ele objetivou colocar em destaque o fato do autor enigmático e Jesus haverem se amado, obviamente, inclusive sexualmente, conforme eles demonstraram na ceia, descrita pelo autor enigmático e denominado o discípulo que Jesus amava. Ou seja, João, agora sabemos que é João Evangelista. Em segundo lugar, o objetivo foi fundamentar o enunciado enigmático, cujo significado consistiu em Jesus ter determinado ao autor enigmático, o discípulo que Jesus amava, ou seja, João, o evangelista, a missão de permanecer até a segunda vinda de Jesus, para retornar junto ao retorno do Mestre, a fim de lhe preparar o caminho, ao exemplo de João Batista, o qual correspondeu à volta de Elias e teve a função de preparar o caminho do Jesus histórico, isto é, na primeira vinda de Jesus. Mas a missão que Jesus atribuiu ao João Evangelista só seria esclarecida posteriormente, no livro Apocalipse, em que João Evangelista assume literalmente tanto a autoria e também esclarece a missão que Jesus lhe incumbira para exercê-la na ocasião da segunda vinda do Mestre. E assim ele esclarece o enigma do discípulo que Jesus amava, ao qual o Mestre determinara: quero que ele fique até que eu venha. Isso está lá em João 21, 22, 23. Em terceiro lugar, em cada um dos 6 pontos pelos quais
João traça o roteiro do enigma, em cujo primeiro ponto ele descreve e ressalta a cena em que ele se encontra no colo de Jesus, conforme vimos lá em João 13, 23. E no sexto ponto, João descreve Jesus determinando, em relação ao próprio João, quero que ele fique até que eu venha. Isso está em João 21, 22, 23. Obrigado pela atenção e até a próxima palestra.